Deus me permite ficar irada. É isso que a gente vai ver nesse segundo capítulo do livro, que é o quando você ficar irada, não peque. Então aqui a gente aprende qual é o limite, né, da permissão de Deus para que a gente fique descontente. Porque a ira, ela é um descontentamento com prazo de validade, é um descontentamento temporário. E a Lisa, ela começa logo nesse capítulo dando um versículo pra gente, que é o Efésios 4:26. Fiquem irados. É uma autorização de Deus para que a gente fique descontente. Eu acho a Lisa também bem cirúrgica, porque ela fala sobre essa ira, que quando nós somos pequenos, nós temos mais direito, né, de nos irarmos. Você não tem maturidade para saber qual é o limite dessa ira. Eu vou dar um exemplo, né, ilustrativo. O Mateus, à noite, quando é a hora dele tomar o TT dele e dormir, ele fica tão bravo que parece que tem alguém beliscando ele. E até eu colocar o TT na boca dele, na caminha dele, ele faz um escândalo, que fica até roxo, menino. Maria tem 6 meses. Quando a Maria, ela fica descontente, ela tem atitudes um pouco mais amenas, né? Algumas características dela, ela bate o pé, ela reclama e ela chora, mas o choro dela não é tanto quanto o do Mateus, né? É bem mais ameno, né, essa atitude dela, porque ela já tem mais maturidade do que ele. E quando a gente vai crescendo, né, não é porque a gente cresce que a gente cria maturidade, mas quando a gente vai crescendo e amadurecendo, essa ira, né, debaixo da palavra de Deus, ela precisa ser mais amena e, né, com um limite mais curto, né? Ela vai diminuindo o limite dessa ira. E aí, o que a gente faz quando a gente sente esse descontentamento, essa ira? A Lisa, ela coloca aqui, também que eu achei bem legal, o que Deus nos ensina lá no Primeiro Testamento, quando ele fica irado, porque existem, né, vários momentos da Bíblia que Deus se ira contra o seu povo. E aí está escrito em Êxodo 33:3. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. E aqui ela deixa uma frase muito boa. Devemos dar as costas para a situação por um instante, a fim de poder separar a pessoa de suas ações. Ela simplifica, né? Qual que é o posicionamento de Deus quando ele fica irado? Ele se distancia, mas ele volta. Assim como Davi deixou pra gente em Salmos 35. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor a vida toda. Ou seja, aqui a gente aprende que a ira, ela é realmente um descontentamento temporário, né? Ela não é uma coisa que fica amargurando. E agora a gente vai entender onde que é o limite dessa ira para que ela não vire pecado. Em Efésios 4:26, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Por quê? Por que a gente não pode, né, prolongar essa ira? Aqui fala que até que o sol se ponha. Então a gente pode levar aqui para não vai dormir, né, irado. Porque senão aquilo vai alimentando dentro de você, aquilo vai alimentando dentro da gente e a gente vai, a hora que a gente vai perceber, a gente já triplicou aquela situação que era desse tamanho ou não era tão pequena, mas a gente triplicou aquela situação e agora a gente já tá pensando em como que a gente vai machucar a pessoa que fez isso com a gente já tá criando artimanhas para desestabilizar outra pessoa, para que a gente fique mais vítima ainda, né? Então a gente tá piorando a situação e aí quando a gente já tá desejando mal para outra pessoa, esquece. Quando a gente já passou desse limite, esquece, nós já estamos pecando. Aí em Mateus, quando fala que Jesus ficou irado, né, com aquelas pessoas que estavam comercializando as ofertas, né, tava fazendo uma bagunça no templo, né, do Pai, ele fica irado no capítulo 12, 13, se eu não me engano. Mas logo no próximo capítulo, Deus já está curando outras pessoas, ou seja, aquela ira, ela foi temporária, ela foi pontual. No outro versículo, ele já estava fazendo bem. Está escrito na Bíblia, é que é pra gente olhe, leia, entenda e replique, né? Não está escrito ali à toa, não tem esse exemplo de Jesus à toa ali pra gente. Que a gente aprendeu isso hoje, que amanhã a gente já não vai fazer mais. Mas que a gente peça, né, para Deus todos os dias, para que
Quando isso aconteça, fala, Deus, me ajude, né? Que a gente se distancie um pouco daquela situação, a gente peça ajuda ao Espírito Santo e a gente volte para resolver aquilo o mais rápido possível antes que passe do limite e aí a gente peque. Então até o próximo vídeo.